Prontinho, sendo gravado. Acabei fechando a minha câmera porque eu tô com uma conexão baixa, né? Eu não tô dentro do campus hoje, como eu disse, eu tô em viagem, então eu não consigo ter uma conexão tão boa como a do campus. E aí às vezes fica falhando, por isso que eu fechei a minha imagem. Tudo bem, professor, tranquilo. Ótimo. Então, como agenda dessa semana, né, a gente tem aí a pesca em águas brasileiras, né, a importância econômica e social da pesca marinha, as principais regiões marinhas e espécies capturadas e os limites e perspectivas de exploração. E um dos objetivos também dessa semana, né, dentre esses conteúdos, é apresentar a importância da década dos oceanos, né, a década que nós estamos vivendo agora. Deixa eu só desativar aqui a edição para voltar para a semana certinho. Então, para essa semana a gente faz essa abordagem, né, sobre os recursos do mar brasileiro. Né, nesse ponto aqui nós temos já uma mensagem não lida, depois eu olho aqui o que tem no fórum. É muito importante, eventualmente, vocês postarem Fui eu mensagens acho. no fórum. Tá. Eu que votei sobre o questionário. Ah, sim, beleza. Então já está sanado, né? Sim. Perfeito. Então, normalmente eu gosto de inserir também esse recurso de livro, né, para vocês lerem, porque aqui eu faço uma síntese de um material que eu produzi há um tempinho atrás sobre a oceanografia, né? Então, é um material que foi desenvolvido junto ao Ministério da Educação, então eu tenho esse material e é bem oportuno postá-lo porque ele faz uma síntese, né, dos conteúdos de oceanografia que eu normalmente ministro nas disciplinas. Então, ele é composto aqui por 4 capítulos, né, capítulo 1, 2, 3 e 4 dessa semana, que trata dos recursos do mar brasileiro. Portanto, é importante que vocês entrem, né, acessem aqui o material, leiam esse material que está aqui com algumas figuras, né, um livro digital, né, e aí tem um capítulo 1, capítulo 2, né, é bem pequeno mesmo, né, falando aqui sobre a importância econômica e social da pesca marinha, porque o objetivo dessa semana é apresentar a diversidade que a gente possui, o que nós conseguimos encontrar na costa brasileira e revelar a sua devida importância, né, e aproveitando essa importância, eu trouxe o podcast sobre a década do oceano, né, ou dos oceanos. Então, é bem legal, acho que vale a pena vocês entrarem no Spotify para ouvir, né, dá aproximadamente 39 minutos de podcast falando sobre a importância da nossa zona costeira e por que estudar, por que compreender a diversidade que a gente tem, né, por que preservar, né, proteger os nossos ambientes. Então, como as pessoas que participaram desse podcast falam, né, há um tempo atrás a gente não tinha discussões tão enfáticas, né? Não havia no mundo, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo empresarial, no nosso cotidiano, né, no dia a dia, a gente pouco ouvia se falar de oceanografia, por exemplo. Então, essa década que nós estamos, vai agora de 2021 até 2030, né, a chamada década dos oceanos, justamente para mostrar para a sociedade, para todas as comunidades, todos os países, a importância dos oceanos. Né? E eu vou abrindo aspas sobre um comentário. Durante muito tempo, né, se falava que a Amazônia era o pulmão do mundo, que a Amazônia ela fabricava todo o oxigênio e, na verdade, hoje em dia nós sabemos que não funciona assim. Né? A Amazônia, ela na sua fotossíntese, né, tem um papel muito importante, muito relevante para as condições muito mais locais, né, em relação às condições globais. Né? Nós sabemos mais sobre os oceanos, né, que as algas são as grandes responsáveis pela fabricação desse oxigênio que a gente respira. Então, o balanço de cerca de 20% de oxigênio que nós temos na atmosfera, né, é grandemente
a influência da produtividade das algas, né, dos organismos fitoplânctônicos. Então, é muito importante, né, que a gente compreenda isso e compreenda quais as reações para dar devida importância para os oceanos. E não somente essa questão específica de oxigênio, mas sim também de toda a produtividade do oceano, todos os recursos que nós podemos retirar dele, ou seja, os serviços que ele pode prestar para nós, que nós chamamos eventualmente como serviços ecossistêmicos também. Então, é muito importante nós compreendermos essa relevância dos oceanos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? E aí, nesse capítulo 3 aqui, nós temos as principais regiões marinhas e espécies, ou seja, foi dividida, né, a região da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, do Brasil, onde lá na nossa primeira aula a gente fez um apanhado sobre essa divisão do que é a Zona Econômica Exclusiva, do que é o mar territorial, justamente para compreender essa delimitação das regiões, né? E aí a gente consegue observar que, por exemplo, a plataforma continental da região norte, por ela receber grande aporte de nutrientes e sedimentos provenientes do estuário, né, ou dos estuários amazônicos, ela apresenta uma grande produtividade. Então, por esse motivo, nós temos um amplo desenvolvimento da pesca naquela região, ou seja, uma região de elevada produtividade devido ao grande aporte de nutrientes existentes na foz dos rios amazônicos, né? Então, ela apresenta uma produtividade considerável de peixes, por exemplo, peixes demersais. Então, nessa região, nós encontramos alguns bagres marinhos, né? Além desses peixes, também são capturados os camarões rosa, nos fundos lodosos da plataforma continental, né? E já indo para a região nordeste e central do Brasil, a produtividade ela diminui, tendo em vista o menor aporte de nutrientes devido à vazão dos rios também ser menor nessa região nordeste e central do Brasil. Diferente, né, de quando a gente vai para a região sudeste, sul, mais especificamente, onde a gente tem também um aumento, né, na vazão e na influência de outro grande rio na região sul do Brasil, né. Deixa eu só abrir aqui o Google Earth, que aí a gente consegue ver as diferenças enquanto ele vai abrindo aí, as diferenças entre as plataformas continentais, para a gente compreender o aporte de sedimento, né, o quão importante é todo esse material que vem sendo lixiviado do continente, ou seja, sendo transportado, né, do continente em direção aos oceanos, porque todo o material sedimentar, matéria orgânica, né, principalmente a matéria orgânica em processo de decomposição, ela vai se transformar em nutriente, e esse nutriente, obviamente, vai ser utilizado para as reações fotossintéticas, reações que vão aumentar a produtividade nas zonas costeiras, principalmente nas regiões estuarinas, né? Deixa ele carregar aqui para poder mostrar para vocês. E aí, a gente consegue ver na região sul do Brasil, né, um grande aporte, por exemplo, uma grande influência do Rio da Prata, que está lá na Argentina com o Uruguai, né? Então, a gente tem uma grande influência, porque tem uma corrente que sobe de sul para norte e acaba influenciando fortemente as águas, né, a produtividade nas águas na região sul do Brasil, o que eleva a produtividade pesqueira nessa região, aumentando, né, a oferta de recursos, né, no caso da pesca. Então, nessa plataforma, né, ao longo da costa brasileira, a gente encontra uma larga plataforma com diferentes fundos, né, de areia, lama, cascalho. Do extremo sul, por exemplo, né, favorece a presença de peixes demersais da família Cnidae, com corvinas, castanhas pescadas. Então, a gente tem uma ampla diversidade de recursos na nossa costa. Então, é possível ver aqui, por exemplo, a diferença, né, aqui entre a plataforma norte, vocês conseguem perceber a espessura da plataforma, né, na região norte, e a espessura da plataforma aqui na região nordeste, por exemplo. Ela vai aumentar novamente aqui na região do Espírito Santo, né, no limite aqui entre a Bahia e o Espírito Santo,
onde a gente tem uma plataforma também mais espessa, né? Esse aumento da espessura da plataforma se dá também pela oferta de sedimentos provenientes do continente, né? E é o que a gente observa também aqui na região sudeste e sul do Brasil, onde a gente tem aqui a plataforma também relativamente mais espessa quando comparamos com a região nordeste do Brasil, né? Toda essa faixa aqui, geologicamente, nós estamos aqui em uma margem passiva, né? Ou seja, é uma margem que eventualmente não acontecem choques entre placas tectônicas, né? Afinal de contas, o nosso contato aqui, né, da cordilheira meso-oceânica, que ocorre um movimento de expansão, né? Ou seja, de separação dessas placas tectônicas e não de aproximação. De aproximação, nós estaremos diante de uma margem ativa, né? Completamente diferente, por exemplo, do litoral chileno, como nós temos aqui, ó, no litoral aqui oeste, né, da América do Sul, esse contato aqui entre duas placas tectônicas, por exemplo, né, formando um contato aqui bem ativo com a atividade sísmica, né, nessa região, diferente da nossa região aqui na margem brasileira, que é uma margem passiva, certo? Então, vocês podem ler esse material que está distribuído em capítulos, né, e são 4 capítulos no total, é pequeno, né, e aí vocês veem aqui no 4º capítulo limites e perspectivas de exploração do mar brasileiro. Então, eu recomendo, né, fazer a leitura desse material, assim como fazer a leitura dos artigos que eu deixei também disponíveis para essa semana, né, porque as questões postadas, elas têm uma relação com o material que está postado na semana 4, que vai até o dia 6 de junho. Então, no final dessa semana, vocês vão conseguir fazer essa atividade, que é o questionário da semana 4, que tem essas questões, uma relação direta com o conteúdo que nós estamos apresentando para essa semana, e a nossa leitura complementar aqui, que fala sobre a exploração e manejo dos recursos pesqueiros e a plataforma continental brasileira. Então, vocês podem abrir, né, o PDF e ler aqui sobre a explotação e manejo dos recursos pesqueiros do litoral amazônico, um desafio para o futuro, uma pesquisadora muito conhecida na região norte, na América, né, do Sul, a professora Vitória Isaac. Então, é um material muito rico que vocês podem ler, que fala sobre a evolução do esforço e situação dos estoques pesqueiros, os principais conflitos e problemas, e no final aqui do artigo, ela faz algumas conclusões, né, ou seja, a busca de um novo modelo para alcançar melhores resultados, inclusive a preservação, né, para as próximas gerações. Então, aí vocês podem ler, ela dá aqui 7 medidas, né, para esse novo modelo, que é bem interessante fazer a leitura desse artigo. Um segundo material é esse aqui, que fala sobre a plataforma continental brasileira e sua relação com a pesca. É um artigo de um professor que dá aula também na UFES, o Dieter. Então, vocês podem ler esse material, que vai ser bastante enriquecedor também para vocês, né? Ou seja, esse material faz uma caracterização da plataforma continental brasileira, e aí vocês vão conseguir compreender algumas questões específicas da plataforma, como, por exemplo, a distribuição do fundo da plataforma. Por que eu pus esse material? Porque, conforme a distribuição dos sedimentos do fundo, nós teremos uma distribuição distinta de organismos que ocupam essa plataforma continental, né? Como vocês podem ver aqui na margem norte, né, na plataforma norte aqui do Brasil, nós temos uma grande quantidade de lama proveniente de onde? Da vazão dos rios, né, de todo o estuário amazônico que chega aqui na borda dos estados do Pará e do Amapá especificamente, né, seguido de algumas areias siliciclásticas, né, totalmente diferente, por exemplo, dos depósitos que nós encontramos aqui na margem nordeste, até inclusive aqui no sudeste, no litoral do Espírito Santo, onde nós encontramos os depósitos de carbonatos.
né, e mais ao sul do Brasil é que a gente volta a encontrar depósitos de lamas, dada a influência, né, da vazão dos rios que carregam todo esse material lamoso com matéria orgânica proveniente do continente. Então, aqui a gente tem uma representação simplificada do recobrimento sedimentar da plataforma brasileira, né, mostrando que a presença de estuários e o clima tropical favorecem, por exemplo, o desenvolvimento de manguezais, que isso aí é um assunto que a gente vai estudar mais à frente, né, sobre a importância dos ecossistemas costeiros para o aumento da produtividade, para o aumento das condições, as melhores condições de abrigo, né, e melhor ciclo de vida das nossas espécies, e por isso a necessidade de proteger essas regiões. Então, esse é um artigo bastante completo também, que faz uma abordagem, inclusive, sobre as questões físicas, né, de distribuição das correntes, onde a gente vê aqui claramente a corrente do Brasil, né, descendo em direção ao sul, e a corrente norte brasileira, ou corrente norte do Brasil, que a gente vê aqui, que são originadas a partir da bifurcação dessa corrente sul equatorial, que vem do leste para oeste. Então, quando chega aqui na costa nordeste da América do Sul, ela bifurca, né, e aí gera a corrente do Brasil, que nós estamos vendo aqui na direção sul, e a corrente norte do Brasil, né, na direção aqui dos estados do Pará e do Amapá, carregando também uma grande quantidade de material, né, distribuindo diferentes temperaturas, calor, né, inclusive transportando também a grande quantidade de massas de ar quando eu me refiro à circulação atmosférica. Então, nesse artigo aqui, vocês vão encontrar a compartimentação também da plataforma continental do Brasil e vão ver as características gerais das atividades de pesca comercial no Brasil. Então, novamente, o objetivo é mostrar a importância da nossa zona costeira e observar a diversidade de toda a nossa zona costeira, com mais de 8.000 quilômetros, né, de costa, revelando toda a sua diversidade e potência que essa região possui para o desenvolvimento do país. Portanto, mostrando para nós a sua grande importância nessa década é compreender as potencialidades, estudar o que nós temos, a riqueza que nós temos, né, para assim desenvolver a nossa sociedade e explorar de forma adequada os nossos recursos, né? E aqui a gente tem uma estimativa de produção da região norte, da região nordeste, e vocês vão ter a oportunidade de ler e ver aqui as principais espécies, né, que são exploradas. Então, é um material que eu deixo aqui para vocês lerem, se aprofundarem nele para aumentar o conhecimento de vocês nessa disciplina, tá bom? E voltando para os sites, né, aqui para mais informações, tem sites aqui de aquicultura e pesca no Brasil, contando os últimos peixes, a estatística pesqueira, que é uma deficiência, né, o calcanhar de Aquiles aqui é um grande gargalo para nós fazer esse controle estatístico da pesca brasileira, né, não somente aqui na nossa região, mas também em todas as outras regiões brasileiras. E aqui é uma relevância aqui para a aquicultura no Espírito Santo. E aí, novamente, falando da década dos oceanos, eu recomendo para vocês ouvir esse podcast. É uma turma muito boa que está apresentando esse canal chamado Oceano Cast. E aí eu separei para vocês aqui esse episódio 11, que fala sobre a década dos oceanos. E aí, por fim, a gente tem a atividade, que é o nosso questionário da semana 4, que são 5 questões, cada uma vale 1 ponto, ou seja, vai somar 5 pontos para vocês, a nossa primeira atividade. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo isso que eu falei para vocês está sendo gravado, e novamente eu vou postar também, porque a gente tem aqui poucos alunos, né, para a quantidade na disciplina que a gente tem, então, de repente, alguém que não assistiu vai ter a oportunidade de ver o que eu estou comentando aqui com vocês. Então, não tem nenhuma dúvida, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pressuponho que todos compreenderam.
né? E então eu desejo para vocês eu vou abrir o questionário esta semana. Sim, já está aberto, Beatriz. Ele já está aberto. A Mariana fez uma ponderação no início, antes de vocês entrarem. Eu acabei esquecendo de sincronizar a data. Então ele vai até o dia 6. Já está para vocês acessarem o questionário e fazerem ele. Então, gente, eu desejo para vocês uma boa semana e, novamente, estou à inteira disposição. Por favor, se tiver alguma dúvida, né, inclusive sugestão também, por favor, me avise para a gente poder sempre melhorar e atender vocês da melhor forma possível, né, e acompanhar vocês na construção do conhecimento para que vocês atinjam os objetivos. Na quinta-feira é um feriado, né, mas continue sempre estudando, cuidando da saúde de vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui e eu sigo à disposição de vocês.